deputado Mauro Benevides. Deputada Jandira Fegali, 3 minutos. 4, né, presidente? 4, né, presidente? Presidente Simão, são 4? É. Pela liderança. Vossa Excelência quer falar pela liderança? Eu posso falar 3 e depois usar o de líder para outra. Isso. Tá bom. Vossa Excelência podia melhor. ter feito as duas coisas. Então. Ganhei 7, então. Vai presidente, eu fui muito estimulada a correr ao plenário. Vai utilizar os 2 tempos. Posso utilizar os 2, se Vossa Excelência me permitir. Vossa Excelência tem direito, então, a... Tá bom. Senhor presidente, eu acorri ao plenário nesse exato momento, muito pelo estímulo que a luta política tem nos dado, e também por alguns discursos que eu vi aqui no plenário, reclamando a necessidade da aprovação de uma reforma política. Ouvi, inclusive, o deputado Esperidião Amin pedindo que seja admitida a conhecida PEC, que saiu de um grupo de trabalho da Casa, que ficou conhecida como PEC Vacareza, para que essa Casa possa discutir o seu mérito. Quero dizer, presidente, que esta PEC, até esse momento, teve a obstrução do nosso partido e a negação do nosso partido, porque ela vai na contramão de tudo que a sociedade hoje exige de uma reforma política que nos permita, de fato, ter credibilidade, ter verdadeira, não termos crise de representação. Ora, às vezes, pelo tamanho das denúncias que nós vemos no Brasil, dá a impressão que a corrupção é um cromossoma do DNA do Estado brasileiro. É bom que nós digamos que os Estados em vários países do mundo, e aqui há séculos e há décadas, temos denúncias de corrupção, de esquemas, de desvios, de propinas, e mesmo na Petrobras as denúncias são bastante anteriores a essas investigadas hoje. Só que em outros momentos não tiveram a liberdade as instituições brasileiras de investigar o que está sendo denunciado. Mas é importante que a gente diga, presidente, que denúncia de corrupção precisa de investigação, precisa de ir a fundo nas investigações, precisa de punição, e nós precisamos preservar, entre a investigação e a apuração de provas, preservar aquilo que se chama a democracia brasileira. Nós não podemos misturar, como se ainda no 3º turno estivéssemos, toda e qualquer denúncia de corrupção com o governo eleito ou com a presidente da República, sem qualquer prova, sem nenhuma vinculação. Temos que ir fundo nas investigações, sim, sem misturar a investigação e a punição, dando a dimensão política desejada pela oposição ou pelas manifestações fascistas que vemos nas ruas. No entanto, presidente, é importante que se diga também que, com a regra atual da lei eleitoral, em que esse Congresso sequer cumpre o seu papel de colocar limite nos gastos das campanhas, essa é uma obrigação legal que esse Congresso não cumpre, todos os partidos, sem exceção, todos, em algum momento, ou em várias campanhas, se socorreram de contribuição de empresas. Todos. E vários candidatos assim o fizeram, inclusive no nosso partido. Não é? Porque essa é a forma de sobreviver numa regra em que campanhas milionárias estabelecem a desigualdade da disputa. E para sobreviver, você busca recursos que são legalmente registrados nos tribunais eleitorais e que não impactam o comportamento de muitos de nós dentro da Câmara dos Deputados, nem do ponto de vista ético, nem dos nossos votos. E eu digo isso, senhor presidente, para evitar a generalização, porque a generalização ela é antidemocrática. Há que se diferenciar o que é um recurso dado legalmente numa campanha dos esquemas escusos, ilegais de propina, escondidos, esquentados através de doleiros e de propinas percentuais sobre licitações. E digo isso porque muitas vezes algumas empresas contribuem porque, sinceramente, vários parlamentares acreditam no desenvolvimento nacional, no desenvolvimento da inovação e da tecnologia nacional. Muitas empresas acreditam na necessidade da estrutura da mobilidade urbana de trens e metrôs. Muitas empresas acreditam no nosso trabalho para desenvolver o Brasil inclusive, enfrentamento do dumping internacional que é feito no mercado brasileiro, de várias indústrias. Por isso, inclusive, apoiamos a desoneração
de vários setores industriais no Brasil. Isto significa que há comportamentos éticos, apesar de uma lei eleitoral que permite a contribuição privada. No entanto, há também comportamentos completamente aéticos e que cedem como se funcionários fossem dessas empresas dentro do Congresso e dentro de instituições brasileiras. Não há que misturar esses botões, não há que misturar essas linhas. E por isso, a reforma política que a sociedade exige é impedir que empresas contribuam em campanhas eleitorais. E é essa que nós defendemos. E é essa que nós defendemos, porque nós não podemos admitir que a parte saudável pague pela parte que se corrompe e que consegue se relacionar com corruptores e que se transforma em corruptos, e que as empresas se permitam ser corruptoras de um esquema estabelecido. E nós precisamos fazer com que o financiamento seja público. O orçamento brasileiro precisa financiar a democracia. A sociedade brasileira deve ser permitida a ela o financiamento da democracia e das eleições brasileiras. Então, nesse sentido, a PEC Vacarezza, volto a ela constitucionaliza o financiamento de empresas, inclusive de concessionários de serviço público. Ela estabelece restrições aos pequenos partidos e aos médios partidos. Ela dobra o coeficiente eleitoral, não impede legenda de aluguel, não impede que corruptos e corruptores se façam em campanhas milionárias que hoje já existem Brasil afora. Então, é importante separar relações sadias com empresas brasileiras daqueles que se corrompem, que montam esquemas às escuras, aqueles esquemas que permitem que corruptores e corruptos coloquem dinheiro no bolso e em detrimento dos interesses do povo brasileiro, que é o dono do patrimônio chamado recurso público, que é dono do patrimônio chamado Petrobras, que é dono do patrimônio chamado governo brasileiro. O dinheiro que está no governo não é do governo, são dos tributos pagos pela sociedade brasileira. E por isso, nós precisamos ir para as ruas, coletar 1,5 milhão de assinaturas para que tramite como iniciativa popular a proposta da coalizão formada por 100 entidades, entre elas a OAB e a CNBB. É importante que o ministro Gilmar Mendes saia de cima do processo da ação direta de constitucionalidade impetrada pela OAB e devolva o seu voto ao Pleno do Supremo Tribunal Federal, onde já temos maioria de 6 votos de ministros que vedam a participação de empresas em campanhas eleitorais. É necessário que a sociedade se manifeste, que este Congresso responda e que o Poder Judiciário também cumpra a sua parte, concluindo a votação e publicando o acórdão do Supremo Tribunal Federal, onde já temos maioria impedindo as empresas de contribuírem em campanhas eleitorais. Esse é um chamamento que nós fazemos. Se querem dar admissibilidade da PEC Vacarezza, dê a todas as outras, inclusive a proposta da coalizão. Dê tramitação correta ao projeto de lei que foi relatado pelo deputado Henrique Fontana e que não conseguiu ter acordo dentro do Congresso Nacional. Por isso, para concluir, eu quero solicitar à Casa que, ao invés de tensionar a admissibilidade de uma PEC, que ela olhe o conjunto das propostas existentes e a que virá, assinada pelo povo, com nosso apoio, para que se vede a contribuição de empresas em campanhas eleitorais. E apenas para não perder a data, presidente, registrar hoje que 25 de novembro é o Dia Mundial de Combate à Violência contra a Mulher. Eu, como relatora da Lei Maria da Penha, tive uma rica experiência ao relatar essa matéria, rodando o Brasil, ouvindo mulheres, instituições do Brasil inteiro, e fiz uma lei, escrevi uma lei a muitas mãos, com a ajuda de muita gente, com muitos depoimentos emocionados e particularmente com a sanção do ex-presidente Lula para que essa lei exista. Mas precisamos que ela seja cumprida na sua plenitude e que ela seja ampliada, com orçamentos, campanhas preventivas, televisão, campanhas educativas, preparação dos agentes que lidam com a segurança das mulheres e dos jovens que a lei aborda, e que se amplie para propostas que saíram da CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criando o Fundo de Combate à Violência, colocando a minha emenda, que amplia a proteção às transexuais e transgêneros que se identificam como mulheres, para que não sejam discriminadas triplamente nas instituições quando sofrerem violência. Portanto, presidente, apenas um registro, parabéns a todos e a todas que atuam para o cumprimento da Lei Maria da Penha, mas fazendo um registro de cobrança
e de exigência para todos os governos e para todos os poderes que cumpram a lei, defendam e preservem a vida das mulheres. Muito obrigada, presidente. Nós vamos dar